Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área apenas. Galera, eu tô de volta aqui para falar desse jogo entre Vasco e Volta Redonda, 0 a 0, mais uma partida ridícula do nosso Vasco da Gama. E peço desculpa a vocês aí pelo estado etílico que eu tô aqui. Eu estava no aniversário de um amigo. Quero parabenizar aqui o meu amigo Cícero pelo seu 56º aniversário. Mas é difícil a gente perder uma confraternização entre amigos para poder ficar vendo o Vasco da Gama. O Vasco, infelizmente, não é a sombra do nosso clube que nós tanto amamos. Eu peço que o Abel possa estar aí revendo as suas opiniões, revendo que ele não tem condições de estar seguindo no comando do Vasco. O Vasco tá difícil de ficar assistindo o Vasco da Gama. Um jogo o Vasco joga bem, no outro jogo parece que a motivação do Vasco é pura e simplesmente pelo dinheiro. Na quinta-feira contra o ABC, o Vasco correu, lutou, porque valia 1,5 milhão. E hoje, quando o Vasco não tem a obrigação de ganhar o Campeonato Carioca, porque a obrigação de ganhar é do Flamengo, porque é o melhor time do campeonato, temos que dar o braço a torcer que o Flamengo é o melhor time do campeonato. E o Vasco parece que larga de mão. Infelizmente, um jogo horroroso do Vasco. Horroroso a situação do Vasco. O Vasco vai à Volta Redonda disputar uma partida contra um clube que está uma posição acima do Vasco. Volta Redonda ocupa a segunda posição do grupo B e o Vasco a terceira posição. O Vasco tinha obrigação de ganhar esse jogo. E infelizmente, mais uma vez, demonstrou toda a incapacidade do time do Vasco. O Vasco não tem um padrão de jogo. Jogamos contra um time que até certo ponto é um time armadinho, um time que vem jogando bem no campeonato. Volta Redonda, com o Bernardo ali no meio de campo, vem fazendo uma boa atuação, vem uma posição acima do Vasco, vem ocupando a segunda posição do campeonato, do nosso grupo. E o Vasco mais uma vez demonstra a incapacidade de derrotar um time inferior à história que o Vasco semana passada foi contra o Resende. Time medíocre. O time do Vasco não tem padrão de jogo. O time do Vasco é um bando dentro de campo. Tomamos um sufoco do Volta Redonda. O Volta Redonda, os 5 primeiros minutos de jogo, o Volta Redonda já tinha perdido 2 gols. 2 gols que o Volta Redonda, a gente podia estar perdendo por Volta Redonda por 2 a 0. O Vasco, no decorrer do jogo, conseguiu ali na sua história, eu acho que é mais a camisa que joga. Não é o time que joga, eu acho que é mais a camisa. A tradição do Vasco é que joga contra esse time pequeno. O Vasco conseguiu ali estar se igualando, ficou ali páreo a páreo com o Volta Redonda. Se eu não me engano, o Vasco teve 7 chutes ao gol e o Volta Redonda 8. Volta Redonda, nos seus domínios, dominou totalmente o jogo. O Vasco sofreu para empatar com o Volta Redonda. O Volta Redonda tiveram aí as melhores condições de jogo ali para fazer o gol. O Vasco se livrou de uma derrota para o Volta Redonda. Eu peço aqui desculpa mais uma vez, porque eu tô aqui, não estou em condições de estar falando a respeito do Vasco, do que aconteceu, mas eu tô aqui, eu tive que vir aqui para poder falar o que está acontecendo com o Vasco da Gama. Eu não sei qual é a posição dos jogadores em relação ao Abel Braga. Eu não sei se eles estão pensando única, exclusivamente na renda, no que
o campeonato pode estar proporcionando de dinheiro para poder estar sanando a dívida com eles, porque não é admissível o Vasco jogar de uma forma como jogou contra o ABC e contra o time do Volta Redonda jogar totalmente diferente. Não é possível que o único jogador que não jogou foi o Guarim possa estar perdendo todo o padrão de jogo que teve contra o ABC. O ABC correu, lutou, o time lutou, correu ali, fizemos ali algumas jogadas interessantes. Quanto o Volta Redonda, fomos um time totalmente dominado, um time retroativo, que tentava buscar o contra-ataque. Tem jogadores no time do Vasco que não tem condições de jogar. O Raul demonstrou que não tem condições de estar jogando no time do Vasco. Está totalmente desconforme. Eu não sei se é porque o salário está atrasado. Ele é um jogador que necessita muito do fôlego, muito da luta, muito do seu condicionamento físico. Mas infelizmente está difícil. Eu tenho até vergonha de estar vindo aqui falar para vocês o que está acontecendo com o Vasco. Tá difícil de torcer pro Vasco. Tá difícil de ficar vendo o jogo do Vasco. Em outros tempos, eu duvido que eu sairia de casa para ir festejar o aniversário de um amigo com o jogo do Vasco. Hoje em dia, eu não quero nem saber. Eu vou pro jogo do Vasco, vou para a festa do amigo. Se lá eu puder ver o jogo do Vasco, eu vejo. Se não, tá tudo certo. Tá difícil. Campelo, pelo amor de Deus, o Abel não dá mais, meu irmão. Não dá mais. Ele simplesmente botou o Thiago Reis em campo. O Thiago Reis está perdido. O Ribamar tentou ali uma jogada outra, mas ele tem que entrar primeiro do que o Thiago Reis. Um jogador pelo menos que tem raça, tem vontade, luta. O Germancano, ele com uma perna só, ele não pode sair do time. O Raul não tem mais condições de jogar no time do Vasco. O Raul tem que se aprimorar fisicamente. É um jogador que é limitadíssimo. Precisa do seu condicionamento físico para poder sobressair. Não tem condições, está fora de forma. Hoje pela manhã eu estava comentando a respeito com os amigos flamenguistas que para ganhar do Flamengo nós vamos ter que ter mais disposição que o Flamengo, e o Vasco não tem disposição. O Vasco não tem disposição. Nós temos que primeiramente mandar o Abel embora. Desculpa que a língua está enrolando. Eu já estou muito doido. O Vasco me obriga a beber. Tem que mandar o Abel embora. E temos que contratar um preparador físico de primeira linha. Nós não precisamos de técnico. Nós precisamos de preparadores físicos. Ano passado, o Melo veio para o Vasco e conseguiu fazer com que os jogadores do Vasco tivessem disposição para jogar. Nós não podemos disputar os jogos do jeito que estamos disputando. Nossos jogadores são fracos fisicamente. Nós temos que ter disposição. Para ganhar dos mulambos, nós vamos ter que ter disposição. Senão nós vamos tomar uma porrada feia. Eu acho melhor do que a gente ser eliminado logo agora, para não disputar uma semifinal contra o Flamengo. Porque se a gente disputar uma semifinal com o Flamengo do jeito que a gente está disputando, jogando aí esse futebol medíocre, sem condicionamento físico, sem sistema de jogo, sem um padrão que possa estar pelo menos ameaçando o adversário, nós vamos tomar uma porrada dos mulambos. Então, Campelo, manda o Abel embora. Eu não aguento mais. Eu acho que a torcida do Vasco também não aguenta mais.
essa situação. Nós estamos perdidos em campo. Nosso time não tem um padrão de jogo, nossos jogadores não têm disposição, não tem um sistema tático adequado para nosso time. Nós não temos 3 atacantes de categoria. E o Vasco tem que jogar com 3 atacantes. Por que não jogar no 4-4-2? Por que não botar mais jogadores do meio de campo dentro da área? O Vasco ataca dentro da área com 2 jogadores. Como que a gente vai fazer gol? Gente, peço a vocês que me desculpe mais uma vez. Eu tô aqui meio transformado. Mais uma vez eu vou falar, eu estava numa festa de aniversário de um amigo, um querido amigo, Cícero. Quero desejar a você aqui um feliz aniversário, tudo de bom, que você possa ter tudo de bom nessa vida, que Deus possa te abençoar com muita saúde, paz e realizações. Mas eu tô na casa de um amigo, vendo o jogo do Vasco, me constrangendo do jeito que o Vasco está atuando. Peço a vocês que estão aí assinando o nosso canal, que me desculpe aí o desabafo, o jeito que eu tô aqui, mas eu vim aqui desabafar. Eu não aguento mais ver o Abel Braga no comando do nosso time. Me desculpe mais uma vez, me perdoem. Eu prometo a vocês que eu não vou mais fazer um vídeo nesse estado que eu tô aqui, mas é difícil, é complicado. A gente está vivendo uma situação dessa, vendo o nosso arquirrival vivendo uma situação deslumbrante dessa daí, e o nosso time vivendo uma coisa degradante como essa. Me perdoe, mas saudações vascaínas.